Eu vou começar a apresentação do Vitor. Primeiro, Vitor, eu quero te agradecer demais em nome da NER, em nome do Café com a NER. Para nós é um prazer tê-lo aqui, porque a gente sabe que você é um empreendedor, um visionário, que pensa muito no futuro, em como monetizar o negócio. Então, para a gente é um prazer tê-lo aqui como inspiração, inclusive. O Vitor, ele é CEO do Meio, ele é empreendedor com 20 anos de experiência no mercado digital, foi cofundador e diretor de tecnologia do Bolsa de Mulher, trabalhou como executivo do Grupo Lawrence e como diretor de tecnologia e inovação da FSB Comunicação. É pós-graduado em liderança organizacional pela Universidade de Oxford. Hoje o Vitor vai estar aqui falando para a gente, vai estar contando do modelo freemium e o negócio do jornalismo. Eu agradeço demais sua presença e eu tenho certeza que no final a gente vai estar muito feliz de tudo que você vai estar contando para a gente. Seja bem-vindo, Vitor, e vai ser um dos nossos palestrantes no Summit, dia 1º de outubro, lá na ESPM. Vitor, a palavra é sua. Legal, obrigado, Regina, pelo convite, você e o Demetrios, é uma honra estar aqui falando aí para a turma da NER. Eu cresci consumindo revistas, né? Revistas, jornais, então, e tenho visto muito como é que essa crise tem afetado o nosso negócio, né? E, apesar do que a Regina falou, né, de ser muito, aqui no meio, de ser muito digital, muito tecnológico, vocês vão ver aqui que, apesar do nosso modelo ser realmente digital, ele é também muito tradicional, se você pensar no que sempre foi o jornalismo, o negócio do jornalismo. Mas vamos lá. Quando a gente criou o Meio, eu e o Pedro, a gente pensou muito no seguinte, o Pedro Doria, né? A gente queria fazer uma empresa com cabeça de empresa de tecnologia. A gente via muitos jornalistas saindo de redações tradicionais, montando startups, montando projetos novos e repetindo os mesmos modelos, os mesmos processos. E a gente achava que isso não funcionava muito. Então, a gente sempre teve essa cabeça de startup. E quando você pensa numa startup de tecnologia, a primeira coisa é que você tem que ter um grande problema para resolver. Qual é o problema do mundo que você quer resolver? E, para a gente, o problema era claramente da desinformação. Em 2016, nem estava tão na moda como está hoje, né? A gente não tinha tido ainda Brexit, não tinha tido Trump, não tinha tido Bolsonaro, mas para a gente já estava claro que tinha um problema de desinformação e a gente estava tentando ver como é que a gente podia resolver. E, na nossa visão, esse problema veio quando a gente perdeu o hábito de se informar. Aquela coisa que a gente acordava todo dia de manhã e lia jornal. Era aquele momento que você parava para se informar, que você realmente se dedicava àquilo. E você estava lendo um jornal, uma revista, que estava organizado, editado por jornalistas profissionais, as notícias estavam organizadas com contexto, com relevância daquilo que é importante você saber hoje. Acabou de ler o jornal, pronto, vou tocar meu dia, vou trabalhar, vou fazer as coisas do dia. Ou então você não lia o jornal de manhã, mas chegava em casa e assistia o Jornal Nacional. Mesma coisa, aquele momento em que você se dedicava para se informar, com contexto, com a informação organizada, estruturada profissionalmente para você. A gente trocou isso por receber informação o dia inteiro pela internet. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok agora. E primeira vista, você pensa, eu tenho mais informação, eu estou melhor informado. Mas isso não é verdade, né? Hoje em dia, acho que está bem claro para todo mundo aqui que a gente tem um problema hoje. E esse problema está gerando essa crise e está ameaçando as nossas democracias do mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, o Meio vem um pouco pensando nisso. Como é que a gente cria um jornalismo que esteja adaptado para esse mundo digital? Então, a gente pensou muito nisso. Como é que a gente faz um jornalismo que encaixa na vida digital das pessoas? Quais são aqueles momentos na vida digital que a pessoa tem que a gente consegue recriar o hábito de consumo de jornalismo? E, ao mesmo tempo em que a gente está pensando muito nisso como produto, em termos de como que entregar esse jornalismo, a gente, em paralelo, e aí vem muito do Pedro Doria, a gente desenhou uma linha editorial que a gente achava que estava muito adequada para o século XXI.
E até uma coisa curiosa, quando a gente começou a discutir isso, eu e Pedro, lá em 2014, 2015 ainda, isso era muito diferente do que a mídia tradicional estava tratando. E hoje, eu acho que a mídia tradicional hoje evoluiu e está tratando dos temas que a gente lá atrás estava falando que iam ser relevantes. A gente brincava, voltando aqui, que a gente cobria da política ao que estreava no Netflix. E naquele momento os jornais ainda tinham nos cadernos de cultura cobrindo novela. E hoje em dia todo mundo cobre streaming, né? Streaming virou uma coisa de dia a dia. Então, uma pequena história aqui do meio, a gente nasceu lá em 2016, a gente lançou o meio na segunda-feira, depois do primeiro turno da eleição de 2016. A ideia era pegar carona aí, o Dória ganhou o primeiro turno em São Paulo, não teve segundo turno em São Paulo, mas tudo bem, mesmo assim foi um lançamento bem sucedido. E em 2017, a gente, com 4 pessoas na equipe, a gente já tinha 45 mil assinantes na newsletter gratuita. Em 2018, a gente lançou nossa assinatura premium e viemos crescendo. Em 2020, a gente percebeu, a newsletter era muito aquela coisa, o hábito de você acordar de manhã, o que você faz quando você acorda? Você pega o celular do lado da cama. E o e-mail estava ali, no e-mail, fácil de ler, disponível. E aí a gente, em 2020, começou a procurar um segundo hábito, que é a pessoa chegou em casa no final da tarde, quer assistir um vídeo no YouTube, vamos levar o e-mail também para lá. E lançou o meio em vídeo. Veio pandemia, a gente foi um desafio no começo, mas no final acabou sendo muito positivo para a gente. A pandemia ajudou a gente a vender assinaturas, ajudou a consolidar o produto do meio em vídeo, e no final da pandemia a gente lançou o nosso podcast, quer dizer, o terceiro hábito. Então, a gente criou o terceiro hábito, que é a pessoa que quer ouvir podcast. Então, a gente tem a newsletter de manhã, um vídeo no final da tarde, e quem quer ouvir as notícias enquanto está indo para o trabalho, enquanto está na academia, enquanto está correndo na praia, enquanto está lavando louça. E a gente botou o meio no pé do ouvido, quer dizer, o meio também em áudio. Isso foi crescendo, a gente em 22, esse vídeo ficou tão importante que a gente vai montar um estúdio, a gente melhorar a qualidade de produção nossa, montamos um estúdio aqui no Rio, e ano passado a gente montou um segundo estúdio em São Paulo e lançamos o Central Meio, um programa ao vivo diário, e lançamos a nossa plataforma de streaming. Isso tudo, agora eu vou começar a explicar um pouquinho mais o que eu chamei de modelo freemium. Quer dizer, como é que a gente vê isso? E isso já era assim desde a newsletter. A gente tem no topo do funil, a gente está em tudo que é rede social. Aparece a rede social nova, a gente quer logo botar o meio lá e levar o nosso jornalismo. O que a gente tem aqui? A gente tem um alcance grande, a gente alcança hoje mais de 5 milhões de pessoas mensalmente, mas é um alcance muito fluido, como todo mundo aqui sabe, né? Rede social é aquela coisa que vem um pouquinho, engaja um pouquinho, passa, mas você tem muito pouco, você não tem um contato mais direto com as pessoas. Mas a gente usa as redes sociais para fidelizar as pessoas. No começo era a rede social e a newsletter. Só que esses 2 passos aqui no funil. E a gente estava o tempo todo usando o Facebook, usando o Twitter para trazer novas pessoas para assinar a newsletter do meio. Quando a gente lançou a assinatura premium, a gente passou a ter 2 etapas no funil. A gente usa a rede social, faz a pessoa assinar a newsletter, e dos assinantes da newsletter, a gente converte uma parte para assinantes pagos. O vídeo entrou aqui em paralelo. Ele entra do lado da newsletter. Quer dizer, a pessoa está assistindo o vídeo, ela tem hoje, a gente, se não me engano, tem uma média de 9 minutos de tempo médio de vídeo nosso visto a cada vídeo. Quer dizer, é uma atenção muito maior do que a das redes sociais em geral. E o podcast é a mesma coisa. E como é que isso daqui funciona em termos de modelo? Toda essa parte gratuita, a gente monetiza com publicidade. E a gente aproveita isso para converter os assinantes premiums que vão virar assinantes, e aí é parte paga. E é o grosso do nosso faturamento, né? Então, quer dizer, publicidade existe, está ali, ela é uma parte importante, mas o foco aqui grande é a assinatura. Especialmente vídeo. O YouTube virou, isso é uma coisa interessante. A gente, quando foi para vídeo, começou a trabalhar no YouTube, o Pedro brincava no YouTube fazendo call to action assim: você conhece o meio?
Você conhece o meio? E a gente usava o YouTube para vender a assinatura da newsletter. A gente estava vendo o YouTube como mais uma rede social. A gente não viu o YouTube como uma mídia nossa. E, com o tempo, a gente percebeu que o YouTube vende assinatura. E a gente começou a mudar o discurso. E, hoje, o YouTube é a principal vitrine, o principal lugar onde a gente vende assinatura paga. Então, é uma coisa que funcionou muito bem para a gente. Até por isso, a gente resolveu montar a nossa plataforma de streaming. O que aconteceu? Quando o YouTube virou o principal captador de novos assinantes pagos, a gente percebeu o seguinte: a gente tem uma base de pessoas que gostam do meio, gostam dos nossos vídeos, a gente vende uma assinatura para eles, mas o benefício da assinatura é só textão. Já que esses caras não vão assinar com mais frequência, a gente não começar a oferecer vídeo exclusivo, e aí a gente teve uma longa discussão e um processo interno de como é que a gente cria uma plataforma para oferecer vídeos só para assinantes. E a gente passou por vários desenhos diferentes, inclusive avaliamos usar a solução do YouTube de, como é que eles chamam, de membros do canal, e a gente preferiu não, porque a gente não quer estar na mão das Big Techs. A gente acha que as plataformas são importantes para a gente atingir as pessoas, mas se a gente não pega a pessoa na plataforma e traz ela para uma forma nossa, para algum lugar em que a gente tenha controle, a gente tem o e-mail dele aqui, a gente manda o e-mail todo dia, a gente tem o cartão de crédito e a gente cobra a assinatura, a gente acha que a gente não tem um negócio. Então, a gente achou que é muito importante internalizar isso, e aí a gente montou a plataforma própria de streaming. Só ler aqui essa pergunta e ver se tem algo que eu sigo antes de voltar. Na verdade, a gente tem duas perguntas, né? A gente tem a da Adriana Reis, que ela recebeu a newsletter do MEI, gosto bastante do modo como faz os principais destaques de notícias do dia, já de modo analítico. Existe um compromisso de fato? Não, que é um elogio que ela está fazendo. Aí o Adriano, professor Adriano, lá da Casper Libero, pergunta: vi durante esses últimos anos novos veículos de notícias surgindo, como o Meio, Brasil 247, Fórum, ICL, My News, etc. Qual o diferencial competitivo do Meio e por que o Pedro Doria não cria uma coluna de tecnologia no Meio? Sei que ele já fez isso com o quadro Pedro e Dora. Tá. É Pedro e Dora, na verdade. Aqui, Adriana, a primeira pergunta, eu cuido do lado de negócios do Meio, negócio, tecnologia, então eu não cuido do editorial. Isso está tudo embaixo do Pedro e com a Flávia Tavares, hoje a nossa editora-chefe, junto do Pedro, tocando toda a parte noticiária. Mas o que eu posso te dizer em termos de lixo, como é que a gente vê o mundo, é repetir o que o Pedro fala muito. O mundo e o Brasil se radicalizou. E aí a pessoa de esquerda não quer falar com a pessoa de direita, a pessoa de direita não quer falar com a pessoa de esquerda. Então, se a gente não consegue conversar com os dois lados, a gente não tem como ter uma democracia. Então, o que a gente tenta fazer é trazer as notícias para o lado da moderação. Em vez de forçar a polarização, a gente tenta entender os dois lados. Isso gera um caminho mais difícil para a gente. Se a gente escolhesse um dos dois lados e batesse bumbo para a militância, provavelmente a gente cresceria muito mais rápido. Mas a gente preferiu esse caminho da moderação porque a gente acha que é o caminho mais sólido para o longo prazo e é o caminho importante para a democracia. E quanto ao diferencial competitivo, Adriano, é muito pensar esse modelo, estar o tempo todo desconfortável e procurando como é que a gente faz melhor, como é que a gente cresce mais, como é que a gente pode fazer uma coisa nova. A gente é meio inquieto nisso, sabe? Eu acho que talvez esse seja o maior diferencial que a gente tem. E eu e o Pedro, ambos temos uma experiência muito longa com digital, tecnologia e internet. Então, a gente acha que a gente entende esse mundo um pouquinho bem. Quanto à tecnologia, a maior dificuldade que a gente tem é decidir aonde a gente vai gastar o tempo do Pedro. O Pedro é extremamente apertado de tempo, faz um monte de coisa, dá palestra, faz vídeo, faz texto.
Então, a gente está o tempo todo aí meio que tentando. E como tecnologia é uma coisa que é importante para ele, a gente achou que, no nosso caso, a gente, com o Pedro de Cora, a gente atende bem esse lado. Eu vou falar já de publicidade, Letícia. A gente entra um pouco mais disso daí. Termina e a falo gente de entra cursos aqui, também. né, nas perguntas e também da Adélia, se de fato consegue falar com a outra direita e etc. Tá bom. Deixa eu passar aqui um pouquinho, essa Termina apresentação aí, não é que aí muito a gente vai longa, para as e aí a perguntas. gente volta para a pergunta, vai ser mais fácil. Tá bom. Então, a gente tem publicidade em cima, assinatura embaixo. Como é que isso se reverte no faturamento? Ano passado, 24, a assinatura foi 60% do nosso faturamento, publicidade 25,5%. Cursos 10% e conteúdo 4,3%, um pouquinho mais de 4%. E aí foi quando aquilo que eu falei, o nosso negócio, no fundo, é muito tradicional. A gente faz o que o jornalismo sempre fez, que é, a gente tem um lado de venda de assinatura, a gente vende publicidade, e não é publicidade programática, é publicidade lá batendo na porta dos anunciantes, negociando com cada um deles, e a gente vende outras coisas para a nossa audiência, no caso são os cursos. Comentei com a Regina outro dia que a gente estava falando, que eu fiz obra em casa recentemente, aí tive que desmontar tudo, tirar livro da estante, não sei o quê, e aí eu estava rearrumando minhas estantes. A quantidade de livros que eu tenho, que eu comprei em coleção do Globo, da Folha, livros e CDs, a gente, como jornalismo, a gente parou de fazer isso. A gente parou de tentar entender o que a nossa audiência quer comprar e o que a gente pode produzir e vender para eles. E, ao mesmo tempo, a gente vê um monte de gente no mundo digital inventando coisa para vender, inventando infoproduto, inventando curso, inventando... A gente precisa voltar a fazer essas coisas. Então, é isso que a gente faz muito aqui no meio. Pega uma coisa que é tradicional do jornalismo e pega como se faz na internet hoje e como é que a gente faz isso para viabilizar o jornalismo. Então, a gente tem essa cultura digital, a gente está pensando o tempo todo em diversificação de receitas. Isso é muito importante, porque a assinatura é muito bom porque ela dá uma receita muito constante para a gente. Mas a assinatura é difícil para caramba de crescer. Publicidade é o contrário. Publicidade flutua para caramba. Tem meses que a gente fatura quase nada, tem meses que a gente fatura muito. As duas juntas dão um equilíbrio que funciona bem. Então, aí os produtos. Tem que news no meio, que é aquela coisa. De manhã cedo, você recebe ali 8 minutos para você ler, 230 mil assinantes e a taxa de abertura é de 53%. Eu não vou passar aqui muito em perfil da audiência, mas depois vocês podem, a gente manda essa apresentação, vocês podem olhar um pouquinho. A gente tem uma audiência extremamente qualificada, quer dizer, 50% pós-graduados, 88% com graduação completa. A gente tem uma audiência muito grande, 20% em cargos de liderança. Às vezes eu brinco com potenciais anunciantes que o nosso assinante é aquele cara que paga para não ver a publicidade no YouTube. E aqui é a brincadeira que a gente fez já faz alguns anos, eu atualizei recentemente, que é a gente pegou o domínio de todo mundo que assina newsletter, expurgou Gmail, Outlook, Hotmail, esses e-mails gratuitos, e a gente vê com quem que a gente está lendo. E você vê que realmente são as pessoas muito influentes, muito que tem papel de liderança, academia, gente de banco, que vem em Itamaraty, tem o State Department, se você olhar aqui um pouquinho, tem também a diplomacia francesa, diplomatas estão lendo, políticos estão lendo, a gente tem um público muito relevante. E vídeo é um play um pouco diferente. Todo dia tem um vídeo novo, a gente tem 200 mil horas assistidas por mês e uma média de 9 minutos por vídeo. Quer dizer, o vídeo gera, a audiência fica ali, assiste, ele realmente funciona. E funciona para publicidade também. Perfil de audiência é um pouco diferente, o YouTube é muito masculino, inclusive como o YouTube acabou trazendo gente para a newsletter. A gente sempre teve um equilíbrio masculino e feminino muito próximo. Hoje já tem um pouco mais de homem do que mulher na newsletter por conta do YouTube. A gente tem uma grade sólida, então a gente tem um ponto de partida toda segunda, quarta e sexta. A gente tem agora o Central Meio, que é a live diária.
tem a coluna semanal da Marilins, o Pedro de Cora é 2 vezes por semana e ele está em vídeo, está em podcast. A gente, o Cá Entre Nós, é a coluna da Flávia, que deu uma paradinha, está voltando agora com rotina. O Diálogos é um projeto que a gente tem em parceria com a Insight Inteligência, então tem aquela revista Insight, e é o Christian Litz, o editor da revista, ele faz as entrevistas. E tem 2 turmas novas que a gente está testando recentemente, que uma surgiu a brincadeira da nossa turma de IA, que resolveu fazer um programa sobre IA, todo feito com IA, e é super simpático e divertido. E a gente está testando um programa de esporte, falando de história do futebol. São testes, a gente tá, como eu falei, a gente é inquieto, a gente está o tempo todo testando, para ver o que funciona, o que não funciona. No áudio, a gente tem o No Pé do Ouvido exclusivo para áudio. A gente pega a newsletter e faz uma versão da newsletter lida. Isso mudou o nosso processo editorial. A gente teve que começar a fechar a newsletter mais cedo para dar tempo de fazer a versão em áudio. A gente atualiza a newsletter de manhã para ela sair quente. Então, tem uma medida grande dos processos editoriais para viabilizar isso. E a gente tem programas de vídeo que viram podcast também. Em podcast é uma audiência menor, a gente tem 40 mil ouvintes mensais, mas é muito fiel e anunciantes gostam. Quase todo o pacote de publicidade que a gente vende, em geral, o anunciante pede para estar também em podcast. Então, tem composto bem no nosso pacote. E publicidade, aí falando ali o que a Letícia estava falando, o que a gente faz é o seguinte, a gente não entrou na programática. A gente acha que isso é uma visão muito, muito minha. Eu acho que a publicidade programática foi um erro que o mercado de jornalismo caiu, porque na mentalidade da publicidade programática é o seguinte, um espaço não vendido é dinheiro que você está deixando na mesa. Então é melhor você fazer leilão e vender aquele anúncio por alguns centavos do que deixar ele não ter um anúncio ali e você não vender aquilo. Aí o que acontece? As pessoas começaram a botar mais e mais anúncios e o preço dos anúncios foram caindo. E quando você olha microeconomia, o básico, qualquer fazendeiro conhece isso, quando você tem uma safra muito grande, os fazendeiros jogam fora produto para não baratear o preço. E a gente entrou nessa maluquice de começar a oferecer o nosso produto mais premium, mais exclusivo, por centavos. E quem está anunciando no Google não está preocupado, ou no Facebook, não está preocupado com aonde o anúncio vai aparecer. Então, a gente deu força para blogs, para um monte de gente que não é jornalista, não faz jornalismo, como ganhar dinheiro com anúncio, competindo de igual a igual para a gente. E a nossa visão é o contrário. O nosso anúncio ele tem que ser caro, ele tem que ser exclusivo. A marca quer anunciar com a gente, vem conversar com a gente, vamos pagar um pacote. A gente entende a nossa audiência, a gente sabe como falar para a nossa audiência. Então, o que a gente faz muito é isso, a gente senta com as marcas, senta com as agências e... Qual é o problema de comunicação que você quer resolver? Vamos tentar resolver esse problema juntos? Então, o que a gente basicamente é assim que a gente trabalha publicidade. E a gente criou produtos, é uma editoria patrocinada, são ações, a gente faz muito, por exemplo, um pacote, a gente faz editoria patrocinada durante 3 meses, faz vídeos para rede social, bota a inserção no podcast e traz uma pessoa do anunciante para uma entrevista do Pedro Cora. Então, a gente faz um pacote que tem tantas ações, tantas áreas de contato diferentes, e sempre pensando em como é que a gente ajuda no branding daquela marca. Como é que a gente ajuda aquela marca a resolver os problemas de comunicação que ela tem. Na assinatura premium, a gente hoje tem 13 mil assinantes e uma série de produtos. O assinante premium recebe a news mais cedo. Isso resolveu um problema de tecnologia que eu tenho, que demora a mandar a newsletter, que a gente reclamando. A gente passou a mandar para todo mundo que é premium. Você quer receber a news antes de 7h15? Vira premium, paga R$15 por mês que vai chegar lá. Resolveu um problema de reclamação constante que eu tinha. A gente tem o Meio Político, uma newsletter toda quarta-feira, a edição de sábado. A gente lançou em outubro essa plataforma de streaming. A gente dá desconto de curso. O Meio Premium, que é a nossa plataforma de streaming, que ela está na TV, então a gente tem app nas TVs, app na TV Samsung, app na TV LG, app para TV Android,
está em celular e está na web. Isso é a coisa interessante. A gente produz conteúdo próprio, licenciamos conteúdo da PBS. O que a gente já aprendeu? As pessoas querem ver o nosso conteúdo. O nosso conteúdo próprio é muito mais acessível que o conteúdo da PBS. Outra coisa que a gente já aprendeu. A gente tem vídeos nossos aqui com mais de 10 mil views. Quer dizer, a gente já tem, dentro da nossa plataforma de streaming, com 13 mil assinantes, volume de view de vídeos médios nossos no YouTube. E os cursos, finalmente, é aquela coisa para o super fã. Então, a ideia é o seguinte: eu tenho 13 mil assinantes que adoram a gente e que só me pagam R$ 15 por mês. E são pessoas que têm a renda mensal familiar imensa. Sabe, se não me engano, é acima de R$ 20 mil a renda familiar média do nosso leitor. O que eu posso oferecer para eles pagarem um pouco mais para a gente? E o curso foi nisso. E aí, como é que a gente escolhe o curso? E a gente ainda está aprendendo isso. A gente faz as reuniões, pensa, e estamos testando ainda o que funciona, o que não funciona. Mas a gente já teve mais de 2 mil alunos inscritos, faturamos cursos, faturou R$500 mil ano passado, então já é relevante o nosso faturamento. E é uma forma de aumentar o ticket médio que tem assinante. E aí podemos agora conversar, responder perguntas. Acho que se livramos aí da turma dos chatos estão perturbando, a gente pode começar a abrir o microfone e se falar. Eu espero, Outra né? Eu apresentação para a morro gente de medo poder de se ver abrir. maior é melhor. Eu morro de medo de abrir e vir um tipo, sei lá o quê. Então, o Edir, abre só o da Letícia que quer perguntar, por favor. Só o da Letícia. Você consegue abrir o da Letícia? Não, vai ter que liberar todos. Então libera, e se acontecer, a gente bloqueia e todo mundo faz por escrito. É a vida. Ele está liberando, Letícia, para todo mundo, tá? Ó, a Juliana Rezende, você já vai respondendo então, Vitor. Ela diz assim, quando você diz conteúdo... tem várias perguntas aqui, peraí. Vamos precisar aqui enquanto o Edir não libera. Ó, quando você diz conteúdo, o que significa? Não é parte das assinaturas / editorial? A Juliana Rezende está perguntando isso. Você está falando, mas qual conteúdo? Você está falando do quê? De publicidade ou de... Oi, tudo bom? Oi, Juliana. Foi. É o seguinte, você colocou lá uma fatiazinha da pizza pequena. Entendi. Aquilo é quando... É uma coisa que hoje eu não trabalho ativamente, mas de vez em quando alguém busca alguma... A gente já fez a newsletter customizada para Decolar, que a gente mandava para executivos deles. A gente, de vez em quando, alguém licencia conteúdo nosso para alguma outra ação. Conteúdo para marcas. Quando eu vendo conteúdo para alguém, uma ação que não tem nada a ver com publicidade, mas eu estou produzindo conteúdo para alguém, eu lanço como conteúdo. Tá, conteúdo para marcas, né? Conteúdo editorial para marcas, é isso? Mas quando não está associado à publicidade. Em geral, não é para marca, em geral é para empresa, para consumo interno. Tá. Ou para a plataforma. Por exemplo, o YouTube quer contratar, quer garantir que eu como. Então, já vendi um pouquinho de conteúdo para o YouTube, já tive um contrato com o Quai, que a gente produzia conteúdo para eles. Mas é uma coisa que hoje é reativa. Eu não tenho uma captação ativa dessa linha de receita. Mas, de vez em quando, alguém vem pedir, eu vendo. Tá. Você foi enfático em falar que não para marcas, tem alguma objeção? Não. É que quando é para marcas, eu lanço como publicidade. Tá. Vendo eu considero como publicidade. Quando eu vendo conteúdo e não está associado à publicidade, aí eu jogo como conteúdo. É licenciamento. Entendi. Adicional é agência Estado. Entendi. Obrigada. O Cido está perguntando o seguinte, como vocês encaram o desafio do Google Zero? Pois, pelo modelo de negócio, já está direcionado nesse sentido, não? É uma preocupação para vocês? Afinal, a internet ainda é uma plataforma de relacionamento para alcançar e engajar o público. Pode falar sobre isso, Vitor? Claro. Na verdade, eu hoje já sou basicamente Google Zero, tá? A gente nunca teve um site com volume de audiência que fosse relevante.
Então, quando você olha o tráfego do Google para a gente, mais de 90% dele é meio, Pedro Doria, são pesquisas são muito institucionais. Então, o Google não é relevante para mim. Google busca discovery. Então, nesse ponto, a gente está muito tranquilo. Onde que eu tenho risco? Hoje o YouTube é uma coisa importante para mim, o algoritmo do YouTube é importante. Então, se o Google mexe no algoritmo do YouTube e baixa o meu alcance, isso seria um problema para mim hoje. Pelo menos para crescimento. A gente mantém como está, mas hoje o meu driver de crescimento está todo ali no YouTube. Então, eu não posso dizer que eu sou Google Zero, dependendo do YouTube como eu dependo. Deixa eu ver, a Letícia levantou antes a mão. Letícia, você vai fazer pergunta? Eu acho que ele acabou falando já das duas perguntas que eu fiz, uma sobre publicidade, né, Vitor, que você falou que, enfim, programática não é o foco. Achei interessante, se você quiser comentar, só complementando, como é que vocês fazem os modelos? Você, pelo que falou, faz a 4 mãos, né? Assim, vocês convidam as marcas e propõem um modelo, um projeto que envolve conteúdo também, né? Eu acho que era... A gente tem uma diretora comercial que faz o contato com as marcas e agências, então a gente tem um Media Kit, a gente faz esse processo ativo de captação de anunciantes, e quando a gente fecha um pacote, aí a gente faz uma reunião de kickoff que junta o meu time de marketing, o meu time comercial, a nossa redação e o cliente. E aí a gente faz uma grande reunião de brainstorming sobre o que é aquilo, como é que a gente... Eu mostrei lá, quando falei do meio, que tinha uma tag cloud de temas que a gente trata nas editorias. Né? Então, a gente monta uma tag cloud dos temas que a gente vai tratar com aquele anunciante. E aí, a partir daí, a gente sai produzindo conteúdo que seja relevante para eles. Então, é muito assim. Modelo de redação, né? É isso. Modelo de redação. Mas então, já que eu estou com o microfone aqui, posso perguntar como é que vocês estão usando o IA, já que estamos aí na moda e tudo mais? IA. Nossa, a gente usa IA de formas muito diferentes. Primeiro, a gente inclusive publicou uma política sobre isso, com basicamente duas diretrizes muito fortes, muito claras, que é IA precisa de acompanhamento humano em todos os processos, em todas as etapas. Então, a gente nunca vai usar, nunca é um pouco forte, porque isso é muito, mas hoje a gente não tem nenhum interesse de usar IA para publicar conteúdo automaticamente. A gente sempre vai ter a IA ajuda o humano, mas quem publica o final é um humano. Então, essa é uma diretriz muito forte nossa. 2, sempre que a gente usar IA, e aí é muito mais para a parte de imagem e vídeo, de forma a gente que possa criar dúvida se é IA ou não, a gente vai avisar e deixar claro, que é transparência no uso da IA. Inclusive, o Tony, nosso diretor de arte, inventou um logozinho que a gente coloca nas imagens, que é uma mão de 6 dedos. Então, a gente bota a mãozinha, feito com o IA. Então, mas aí, onde é que a gente está usando? A gente usa muito, nossa equipe de arte usa muito, então a gente usa muito para capa de matérias, capa das edições de sábado, imagens que ilustram conteúdos nossos, thumbs de programa. A gente tem usado muito IA nas nossas produções em vídeo. O Pedro teve recentemente, mais no começo do ano, teve em Israel, e a gente produziu 3 episódios do ponto de partida da série do Pedro em Israel. E a gente usou muito IA ali. Então, porque tem uma foto que ele bateu, a gente pega a IA e usa a IA para rodar a câmera naquela foto e deixar ela mais atraente. A gente usa muito IA para recriar cenas, por exemplo, tem cenas bíblicas. Então, o Pedro está escrevendo uma cena bíblica, e aí a nossa turma... Essa ficou super legal. A nossa turma já pegou eu não vou lembrar de quem é o quadro. Pegaram um quadro super famoso de uma cena bíblica de quando o Abraão está lá e ele tem que sacrificar o filho, Isaac, e aí o anjo Gabriel chega e segura a mão dele. E aí eles animaram aquela imagem. Então, é um quadro e, de repente, você vê o anjo puxa a mão dele, ele levanta o menino que está ali deitado, levanta e sorri. Então, a gente tem usado muito para essas coisas.
A gente usa muito para pesquisa, então, analisar documentos longos. O Pedro, por exemplo, usa muito isso. Para escrever os roteiros do ponto de partida, tem um monte de pesquisa e analisar dados. No lado do marketing, uma coisa que a gente começou a usar muito cedo já para tabular dados. Então, a gente faz pesquisa com a nossa base de assinantes. E a gente tinha muito receio e evitava usar perguntas abertas. E tudo que é pergunta, vamos tabular essas opções para poder tabular depois. Só que algumas perguntas é muito difícil. Área de atuação. Primeiro ano que a gente fez a pesquisa de área de atuação, a gente listou um monte de opção que a gente queria, e depois não tinha professor, não tinha funcionário público, aí um monte de gente reclamando, e a pesquisa fica, obviamente, comprometida. A gente perdeu esse medo. Então, a gente vai fazer pesquisa, a gente não sabe as tabulações, a gente deixa aberto e usa IA para tabular depois. Isso tem funcionado muito bem. A gente estava participando de um projeto, talvez alguns de vocês tenham também, um laboratório daqueles que o Google faz de uso de IA em empresas jornalísticas. E a gente desenvolveu um projetinho para identificar trechos de programas de vídeo nossos para a gente usar em cortes para fazer anúncios, fazer spot auto-ético. Então, a gente alimentou lá com 40 episódios do Central Mail, e a gente fala, separe trechos em que a gente fale da edição de sábado. E aí ele tem a transcrição de todos os episódios, ele vai lá e nos dá os trechos, e aí a nossa turma de edição de vídeo para o marketing pode pegar aqueles trechos, montar um roteiro e fazer um videozinho, sem precisar regravar chamada, sem precisar pegar o Pedro para ele falar alguma coisa. Uma coisa que ele já falou 1000 vezes em situações diferentes, a gente consegue ir lá e achar, ou variar o interlocutor, então pega o Pedro, pega a Flávia, pega... Então, a gente tem usado muito para essas coisas assim. O Cláudio Rabin levantou a mão. Cláudio, por favor. Opa, tudo bem, Vitor? Obrigado pela apresentação, muito legal. Uma coisa que eu achei curiosa que você comentou sobre a importância do YouTube no sentido de taxa de conversão. Se eu entendi bem, é taxa de conversão para assinatura e para venda de curso também. Isso seria a primeira parte da pergunta. E a segunda parte seria, fora o YouTube, quais seriam os outros principais canais dessas conversões? E aqui eu falo como um jornalista que já teve um portal de nicho e é bastante curioso nesse aspecto. Tá, vamos lá. A gente usa muito mais para assinatura, Cláudio. E eu sou o cara que sempre que o pessoal quer usar o YouTube para vender cursos, eu vou lá e veto. Por quê? Quem compra curso é quem já é assinante premium. E se eu deixo de usar o YouTube para vender assinatura, eu estou deixando de vender assinatura. A gente não consegue vender duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, hoje a gente tem focado no YouTube 100% de assinatura. E tem usado outras mídias nossas para vender curso. Porque 90% de quem faz curso é que já é assinante premium. Então, se eu pego lá o ponto de partida, que toda segunda e quarta, quando o Pedro faz o ponto de partida, que são o de sexta de comentário, o de sexta tem uma audiência mais baixa, converte pouco. Mas se em vez do Pedro vender assinatura, ele vende outra coisa, eu deixo de bater a meta de assinatura que eu tenho naquela semana. Então, a gente tem focado muito em assinatura no YouTube. Outras fontes, aí tem uma questão curiosa assim, o YouTube vende muita assinatura, mas você tem que perceber que está vindo dele. Porque não necessariamente o tracker vai dizer que é do YouTube. Porque a pessoa viu no YouTube, ela está assistindo na TV, e de repente ela pega o celular, vai no Google, procura e assina pelo celular. Então, a origem diz que é do Google, mas na prática ele veio do YouTube, e a gente sabe muito pelo horário, Então, a gente começou a perceber e pegar outros sinais. Por exemplo, um sinal clássico que a pessoa virou assinante pelo YouTube é o cara que vira assinante premium no mesmo momento que virou assinante da newsletter. Esse cara viu um vídeo nosso, foi incentivado, veio aqui e fez assinatura. Eu sei que ele é do YouTube. Quando eu falo YouTube, nesse caso,
Tem também, eu estou falando de vídeo, na verdade, então o vídeo que vai para o Instagram também tem esse mesmo efeito. E aí, às vezes, eu posso estar sendo injusto com o Instagram de falar demais no YouTube, quando, na verdade, eu vi que está nos dois, o Instagram pode ter tanto efeito quanto, mas as nossas aqui mostram que o YouTube é muito mais, então, tem muito mais alcance e muito mais retenção do que no Instagram, e é radical. Enquanto no YouTube é 9 minutos de tempo médio de vídeo, o Facebook e o Instagram não chega a 1 minuto. Esse daí, Márcio, eu vou te contar, o nome é Corta Aí. Como? Corta Aí. A Márcia perguntou qual o nome do robô de Corta ar. Aí. que a Não, gente sim, eu criou. vi. Corta Aí, ele chama. Corta Aí. Deixa eu ver. Eu vou até mostrar para vocês. Ele ficou legalzinho. A gente apresentou hoje o resultado do projeto aqui. Ele vem aqui, a gente pega aqui, por exemplo, selecione trechos em que falamos sobre as vantagens tornar assinante premium do meio. Estou pensando aqui. Demora um pouquinho, mas não é muito, não. Vai um pouquinho e está no quase. Muito legal, né? Muito legal, porque é o tipo de atividade que toma muito tempo, né? Geralmente. Muito tempo, exatamente. Está vendo? Aqui, ó. E se você clicar aqui, ele te joga para o vídeo do YouTube já posicionado no ponto em que essa frase foi dita. E ele já está aberto para uso, não, Vitor? Já estou de Não, olho nele. é interno nosso. Não! Também quero. É interno, né? Mas ainda estamos testando. E tem coisas que falar. A transição botou acento no nome do Pedro. Tem um monte de coisinha para fazer. A gente tem um problema aqui que é, como a gente está trabalhando com a transição a gente não sabe quem falou o quê. Então, eu queria muito fazer a pergunta para ele pegar, vocês vão preso que convidados falam que são assinantes do meio. Diga-me que ele recebe algum entrevistado, ele fala, não, porque eu assino o meio. E ele não consegue se achar porque ele não sabe quem é a pessoa. Então, ainda é muito beta, ainda é o primeiro teste, mas é a brincadeira aí que a gente está desenvolvendo. O Domingo Seco, ele é nosso associado, ele é o CEO da Wright. Ele está dizendo parabéns pelo trabalho, Vitor. Atualmente dedico algumas horas por dia acompanhando o meio no YouTube. Acompanho também outros canais ao vivo e tenho percebido uma migração forte do gravado para o ao vivo. Como foi esse momento de entender que agora são um canal de TV, ou não chega a tanto? Eu não descreveria o meio ainda como um canal de TV. Eu acho que a gente tende a chegar lá. Mas você está certo. O YouTube, de 2, 3 anos para cá, ele está muito priorizando o ao vivo. O ao vivo faz diferença. O alcance do ao vivo é muito grande. Qual é, Vitor, só uma interferência aqui, porque você falou que o ao vivo faz a diferença. Vocês já mediram isso? Qual é essa diferença? Dá para a gente dizer em termos de audiência, percentual? Qual é a grande diferença entre o ao vivo e o gravado no YouTube? É diferente. Eu não sei se é tão fácil comparar, não, Regina. O ponto ali é quando você está ao vivo, enquanto você está ao vivo, o YouTube vai trazendo gente para assistir ao vivo. E isso faz diferença. E a outra coisa importante para a gente é que o programa ao vivo ele gera basicamente 2 vezes, ele dobra a quantidade de conteúdo que a gente faz. Porque a gente faz lá o Central Meio que dura 2 horas, e dessas 2 horas, além do programa com 2 horas, a gente gera mais quase outras 2 horas de cortes. Os cortes têm uma audiência grande também.
Então, isso funciona bastante bem em termos de estrutura de produzir. É mais fácil você produzir ao vivo. Depois, se você está com a infra pronta, você liga a câmera e começa a falar. Se tiver gente preparada, se tiver a produção boa, bons convidados, a coisa flui e você consegue gerar os cortes, gerar cortes para as redes, gerar o conteúdo meio que se prolifera, sabe? Então, o YouTube realmente incentiva. A gente vai fazer um teste agora. A gente está no processo, comecei a aprender a lançar conteúdos do streaming. E a gente fez um documentário que a gente lançou no começo do ano sobre democracia, contando a história da Constituição, como a Constituição de 88 melhorou a vida do Brasil. E a gente está para lançar um segundo episódio desse documentário, que ainda não posso dar spoiler, mas aí, por conta disso, a gente está num processo, trabalhando esse lançamento. A gente vai, quinta-feira agora, abrir esse nosso documentário, que está só no streaming, no YouTube, por 72 horas. E a gente tem uma longa discussão do que fazer. Vamos abrir, botar ele em Premiere no YouTube, que é um vídeo gravado que você lança em Premiere, ele finge que é ao vivo no lançamento, mas é um vídeo gravado, ou vamos abrir uma live e transmitir ele por dentro da live. E a gente discutiu muito, conversou muito com o YouTube, conversando com outras pessoas. O pessoal do ICL, por exemplo, eles fazem tudo como live. Quando lançaram o documentário do Malafaia, eles abriram uma live e transmitiram pelo documentário. O pessoal do Inteligência Limitada também. Segundo eles, lives sempre tem mais audiência. A gente ainda tem dúvida, nos nossos números não está tão claro assim. O pessoal do YouTube fala, a live é boa para o simultâneo, mas não vai passar de algumas horas. Se você quer que o conteúdo fique alguns dias no ar, o Premiere é melhor. Então, a gente vai testar diferente. A gente vai fazer uma live de 30 minutos e a gente vai transmitir o documentário em Premiere, emendando na live, fazendo o que o YouTube chama de gank, que você termina a live e joga a audiência para ver aquele vídeo que vai entrar depois. E aí a gente vai testar o que funciona, vamos saber. Eu não tenho essa resposta ainda. A Adélia está aqui perguntando, falar com a ultradireita. Eu acho que a gente não tem como falar com a ultradireita, Adélia. A gente está tentando falar com a centro-direita e com a centro-esquerda. Da mesma forma que a gente não vai falar com a extrema-esquerda. A diferença é que a extrema-esquerda no Brasil cabe numa Kombi, né? Então, não é relevante. Mas é difícil, é muito difícil radicalizar as pessoas. Eu acho que a gente conseguir falar com a centro-esquerda e puxar eles para a moderação, a centro-direita já é um ganho. Mais perguntas? Vitor, me fala uma coisa. Como é que vocês veem o meio se vocês já pensaram sobre isso, tá? Daqui 5 anos, o que vai ser o meio? É ao mesmo tempo difícil e fácil falar, tá, Regina? Voltando lá naquela coisa do funil, se você olhar, a gente está fazendo o que a gente sempre fez. A gente tem um alcance amplo aqui, que é meio fútil, meio frívolo, e a gente vai convertendo as pessoas no funil para estarem cada vez mais próximas da gente. Aonde, em que plataformas, com o quê, eu não sei, porque o mundo está mudando muito, ainda mais com o IA. Então, hoje a gente está surfando essa onda do vídeo. Vai ter um momento em que essa onda do vídeo do YouTube vai estancar, a gente vai ter que achar qual é a próxima onda para surfar e a gente vai ter que estar presente nela também. E a gente vai acertar algumas, vamos errar outras. E, no fundo, eu estou nesse negócio de internet tem quase 30 anos, tá? Na verdade, tem mais de 30 anos. Eu conheci a internet em 93. Desde o Mandic? Até diante. A Regina não comentou, eu trabalhei... O primeiro site da TV Globo, eu escrevi o HTML sozinho, lá em 94, 95. Então, o que eu aprendi nesse negócio é que o crescimento é em ondas. Então, vem uma onda, você cresce, sobe um patamar novo, você fica andando de lado, aí vem outra onda, você cresce, sobe um patamar novo, fica andando de lado.
E o importante é você ir surfar as ondas que vêm e tentar criar Aproveitar umas as ondas ondas, próprias. né? Aproveitar as Aproveitar as ondas. Algumas ondas vêm e você pula nela, outras você meio que cria a onda e surfa ela. Entre as duas, se você acerta mais do que erra, mas de vez em quando já aconteceu com a gente. A gente começar uma onda, a gente começa a surfar e ou muda uma coisa no zeitgeist do mundo, ou a gente faz. O Pedro adora, o pessoal brinca, o Pedro gosta de atravessar a esquina para pisar na caixa de banana do outro lado. Então, de vez em quando, vai lá, a gente é cancelado e uma onda a gente estava surfando, a gente para de surfar e a gente tem que começar tudo de novo. Mas a vida é assim, né? Tem que cair, tem que levantar e continuar andando. A última pergunta que eu vou te fazer, me diga uma Mas coisa. só terminando aqui, eu acho que vídeo é uma coisa que a gente vai ter cada vez mais. Então, eu acho que o mais próximo, pensando no meio daqui a 5 anos, a gente está cada vez mais canal de TV do que é hoje. Aqui, olha, nós temos um jornalista, vários jornalistas lá de Moçambique que estão sempre assistindo o Café com a Aner. O Ouri, ele está perguntando o seguinte: Vitor, boa noite. Entrei tarde na reflexão. Gostaria de saber qual a visão do meio, tendo em conta outros países que falam a mesma língua, o português. Escrevo de Moçambique. Espero que a pergunta se enquadre. Risos. A gente hoje pensa muito em Brasil mesmo, tá? O Brasil é um mercado que é muito grande, tem um potencial. A gente acha que tem muito potencial para crescer aqui antes de pensar em ir para outros países, especialmente língua portuguesa, que não é como o espanhol, que você tem muitos países grandes que tem uma comunidade grande. O Brasil é muito grande em termos de percentual de quem fala português. Então, você pensa, Portugal, todo mundo que a gente viu, que eu conheço, que tentou levar negócio de jornalismo para ir para Portugal também, meio que não deu muito certo, porque o mercado é pequeno. E é difícil você atingir muitos mercados pequenos ao mesmo tempo. Então, eu acho que, nesse caso, o português é um pouco diferente do que o inglês, e que, se você tem um produto em inglês, vale a pena você ir para o mundo logo, porque você tem uma audiência imensa. Eu acho que no português, pelo menos para a gente do Brasil, é o contrário. Para vocês de Moçambique, eu acho que é uma oportunidade. Quer dizer, vocês podem olhar o Brasil como oportunidade, em vez de... Mas eu acho que o inverso não funciona. Vitor, como é que o meio está se preparando para o ano que vem? A gente vai ter uma eleição, a gente sabe que vai ter uma questão muito séria com desinformação, né? A ministra Carmen Lúcia adora dizer que é a mentira, de fato, né? A gente vai ter que lidar com a mentira o tempo todo. Como é que vocês estão se preparando para isso? Boa pergunta. A gente não está com nenhum plano diferente, específico, para o ano que vem ainda. A gente fez uma mudança muito grande de estrutura e de projeto ano passado. A gente captou uma rodada de investimento, botamos um segundo estúdio no ar, a gente criou essa base e a ideia é seguir com essa base para o ano que vem. Então, não está no nosso roadmap nada muito diferente, novo, sem o que a gente tem. A gente quer produzir cada vez mais vídeo, mais lives, e, no fundo, a gente acha que ano que vem vai ser uma boa onda para a gente surfar, porque vai ter o interesse pela eleição, vai aquecer, que vão estar procurando jornalismo profissional e a gente quer estar lá e aproveitar isso, mas não estamos com ideia de lançar nada muito diferente. Eu acho que é possível que a gente faça mais live ou talvez mude o horário do Central Meio. A gente tem uma discussão longa de esse horário do meio-dia do Central Meio é o melhor horário ou é melhor a gente fazer ele no final da tarde? Fazer 2 edições a gente não tem hoje condição. Então, a vantagem, a gente acha que mais tarde tem mais audiência ao mesmo tempo, mas ele, no horário que os cortes funcionam muito bem no resto do dia. Então, são as decisões aí que a gente ainda não tomamos. A gente quer produzir mais conteúdo para o streaming, então a gente percebeu que o streaming é uma coisa que funciona, que quando a gente produz conteúdo legal,
as pessoas compram e assinam. A gente está começando a aprender a trabalhar isso, ainda muito devagarzinho, mas estamos começando a ver uns resultados bem legais. Porque o jornalismo profissional, ano que vem, vai ser muito necessário. A gente sabe disso, né? Vai. Cada vez... Eu acho que, em termos de preparação, o que mais a gente está fazendo é botando todo mundo para tirar férias, para acabar com férias acumuladas, para a equipe estar pronta e descansada para o ano que vem. Para estar presente mesmo, né? É isso. É verdade. A gente não sabe muito bem como vai ser, mas sabe que vai ser, né? Enfim. Então, deixa eu ver, são 16 horas, estamos dando o nosso horário, eu acredito que ninguém tenha mais nenhuma pergunta, senão eu teria levantado a mãozinha, eu teria escrito. Enfim, a Letícia levantou a mão. Letícia. Errei, gente, desculpa, era uma palminha. Tá bom, uma palminha, tá certo. Então, Vitor, eu quero agradecer demais, demais mesmo a sua disponibilidade de tempo. As pessoas que estiveram aqui, eu tenho certeza que puderam compartilhar do teu conhecimento, e isso é muito bom. Quero te convidar para voltar outras vezes, para contar das experiências, porque é muito bom compartilhar. Vai ser um prazer. Contar um pouco dos cursos que vocês estão fazendo, como é que está sendo o retorno disso, né? Eu acho que acho que é muito importante isso, né? Eu acredito muito que a educação, trabalhar com a educação no jornalismo vale muito a pena. Então, enfim, eu quero agradecer demais, demais sua presença. Vamos estar juntos lá no dia 1º de outubro, no Summit da ANER, que também vai ser muito inspirador para os publishers, para o mercado editorial. A função da ANER é muito essa, trazer as grandes novidades e ajudar o editor, o publisher, a colocar o pé no século XXI de fato, e olhar para o século XXII e não ter medo de arriscar e de enfiar a cara aí. Eu acho que isso que é muito importante. Enfim, e aí todo mundo sabe que a gente vai estar lá no dia 1º de outubro, você vai ser um dos nossos palestrantes, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, eu quero agradecer demais a tua presença, em nome de todos que estão aqui. Esse café está gravado no YouTube, está lá para quem quiser, enfim, rever, tá? Vitor, palavrinha final aí. Maravilha, obrigado, Regina, foi um prazer. Fica à vontade, vai ser sempre um prazer voltar aqui e conversar com vocês, e vou adorar encontrar a maior parte de vocês pessoalmente lá no Summit, em 1º de outubro. Tá bom, gente, então obrigada a todos, e até a semana que vem, com a Mara Luque. Ela vai estar aqui para contar... A Mara é ótima, adoro ela. Isso, ela vai estar aqui para contar da My News, vai ser muito bom. Legal, vou tentar assistir. Tenta sim, Um abraço, tá bom. Um gente. beijo. Tchau.